Gurizada, o negócio é o seguinte, a crise se agrava no Inter. O risco do rebaixamento é real, é verdadeiro e a direção tem que enxergar isso. O fantasma da Série B, que antes sobrevoava apenas a arena, agora também está passando no Beira-Rio. O que a direção do clube tem que fazer em caráter emergencial para evitar o maior desastre? A gente fala sobre isso neste vídeo. Estou reforçando o convite para que você se inscreva aqui no canal do Menegas. O sininho é para ativar as notificações para os próximos conteúdos. Tu é muito bem-vindo, divergindo inclusive das minhas opiniões nos comentários. E é claro, tá valendo o teu like. A crise no futebol do Internacional, ela é visível, ela é escancarada e a direção do clube tem que enxergar isso. E neste vídeo eu vou te falar de duas medidas práticas, concretas, que o presidente Alessandro Barcelos tem que tomar para evitar o maior desastre. Antes eu te informo que este vídeo tem o patrocínio da OneFootball. O que é o OneFootball? É um aplicativo baixado de forma absolutamente gratuita, e eu coloquei um link na descrição deste vídeo, que serve de atalho para que tu conheça, para que tu baixe o aplicativo da OneFootball, porque lá tu vai encontrar tudo, mas tudo mesmo sobre futebol. Resultados em tempo real, transferências, negociações, matérias especiais, tudo sobre o Campeonato Brasileiro, tudo sobre Libertadores da América, Copa do Brasil e transmissões gratuitas. Esta é uma novidade da Bundesliga, o campeonato alemão, onde há vários jogadores brasileiros atuando. Quer conferir a Bundesliga de forma absolutamente gratuita? Baixe o aplicativo da OneFootball. Eu coloquei um link da descrição deste vídeo e não custa absolutamente nada. A OneFootball tá te esperando. Para quem curte futebol, tá valendo a pena. É uma crise verdadeira esta do Internacional, assim como o risco do rebaixamento é concreto. Alguém dirá assim, mas o Internacional tem mais pontos que o Grêmio. É verdade. Mas encarem este fato. O fantasma da Série B, que antes estava sobrevoando apenas a arena, já começa a sobrevoar também o Beira-Rio. E se o Internacional não se cuidar, o Internacional, que ao contrário do Grêmio, é desequilibrado financeiramente, tem dívidas a curto prazo, a médio e a longo prazo. Portanto, tem menos possibilidades de se reforçar nesta janela de transferências. O Internacional fará um campeonato brasileiro desesperador. Porque o Inter antes não tinha resultados. Ele tinha boas atuações e ele foi eliminado da Libertadores da América pelo Olímpia dentro do Beira-Rio nos pênaltis, com o Inter jogando bem. Como jogou bem, por exemplo, o Grenal do Campeonato Brasileiro. Mas agora, desde o último sábado à noite, o Internacional preocupou, porque houve uma involução no trabalho de Diego Aguirre. E observem, ele teve uma semana inteira para treinar. E agora terá uma nova semana, mas no domingo à tarde, 6h15, o Inter encara o poderoso Flamengo. E depois tem, no outro final de semana, no Beira-Rio, o Fluminense. Não tem moleza para este Internacional, que não teve competência e nem mereceu, não foi nem um resultado injusto para derrotar o Cuiabá, que é adversário direto nesta briga de permanência na primeira divisão do futebol brasileiro. A crise começa, além dos problemas técnicos que tem o time do Internacional, com uma falta de confiança do atual grupo de jogadores na direção colorada. Isso eu já falei aqui e lá no nosso Donos da Bola da Band TV, que origina com a saída do Abel. Os jogadores não gostaram disso. Os jogadores não compraram o discurso de Miguel Ángel Ramírez. Mas a bronca não é com a comissão técnica, nem a anterior e nem a atual. A bronca é com os dirigentes. Por isso, a primeira medida que o presidente Alessandro Barcelos tem que tomar, ele que conhece esse grupo de jogadores, é a implosão do seu departamento de futebol. Não deu certo. Tem que agradecer os trabalhos prestados pelo seu vice político, o homem que comanda a pasta do futebol, João Patrício Hermann, e também o Inter errou ao desligar, ao liberar Rodrigo Caetano, apostando em Paulo Brax. Brax não deu certo como diretor do Internacional. Paulo Brax fez um trabalho incompetente. Tudo bem que o nome do Ramírez não tenha sido uma indicação dele, mas ele poderia, por exemplo, ter feito um esforço para que o Cristiano Nunes, preparador físico do Abel, aqui permanecesse. Para que o Internacional não fosse entregue nas mãos de um preparador físico incipiente, que vinha da Série B.
do futebol espanhol, indicado pelo Ramírez. Eu lembro, o Brax chegou logo depois da posse de Barcelos, nos primeiros dias de janeiro. Ramírez foi anunciado em março. Ele teve mais de 60 dias para construir isso e não conseguiu. Depois uma montagem do grupo de jogadores incapaz. Ele vem do América Mineiro. O Inter não enxergou, e agora se fala muito disso, algo que aqui no meu canal e no Donos da Bola eu falo há muito tempo, que não há no vestiário colorado jogadores com envergadura. O que é envergadura, para quem não está tão ligado? Jogadores que tenham sido campeões em outras equipes com um certo protagonismo. Ah, o Edenilson ganhou muita coisa no Corinthians. Era reserva, era figurante daquele time do Tite. Tudo bem, uma peça importante, mas não era protagonista. Patrick nunca ganhou nada, Lomba nunca ganhou nada. Ganhou com o Flamengo, mas era reserva também. Cuesta nunca ganhou nada. E assim são vários. O Internacional, que teve, a partir do final de março, a possibilidade de reconstruir o seu time, não fez. Acabou ficando praticamente com o mesmo grupo. Quando investiu, investiu no Palácios, que até agora não desembarcou em Porto Alegre. Então a política de futebol do Internacional, ela é ineficiente, ela é incompetente. Liderada pelo seu vice-presidente João Patrício Hermann e pelo diretor executivo Paulo Brax. E eu lembro, Paulo Brax tem uma experiência de menos de 2 anos no América Mineiro, que tem uma cobrança desse tamanho, porque a exigência do América é essa. O América foi para a primeira divisão do futebol e todo mundo deu like, foi bacana. Mas isso cabe para o América e não para o Internacional. Portanto, o presidente Barcelos tem que, o quanto antes, sacudir o seu vestiário. A saída do João Patrício Hermann e do Paulo Brax não vai dar mais futebol. Não vai fazer o Galhardo colocar a bola dentro da casinha, não vai transformar o Caio Vidal num grande finalizador, não vai transformar o Moisés num baita lateral esquerdo para marcar e para atacar, não vai mudar isso, mas ela vai mudar o ambiente no vestiário, especialmente, e esse é um segundo ponto importante, que se o presidente for assertivo na indicação do vice-presidente de futebol. Eu já disse aqui que no Beira-Rio hoje, dos dirigentes, quem mais tem familiaridade com a principal pasta do clube, é ele, o presidente Alessandro Barcelos. Uma familiaridade de 10 meses, é pequena, mas ele tem, porque no seu conselho de gestão, ninguém passou sequer pelo vestiário. Chegam até o vestiário ou ao departamento de futebol do clube, porque tem plaquinhas lá no Beira-Rio, porque eles nunca estiveram lá. João Patrício tem uma passagem 20 anos atrás, em 2001, num Inter comandado por Fernando Miranda, que eu acho que nem Grenal ganhou. Não ganhou nem Campeonatinho Gaúcho. E foi ruim a passagem dele. Faz 20 anos. Desde então, ele tem uma folha de serviços prestados ao clube, que merece elogios, é uma grande figura humana, é um grande cidadão, mas não deu certo. Já estamos em agosto. Já está claro que essa política de futebol do João Patrício e do Paulo Brax foi ineficiente. O Inter perdeu o Campeonato Gaúcho, o Inter caiu fora da Libertadores, o Inter caiu na primeira rodada da Copa do Brasil e faz um Campeonato Brasileiro abaixo da linha do medíocre. Portanto, presidente Barcelos, não há outra alternativa que não a implosão deste departamento de futebol. Mais do que isso, ser assertivo nas escolhas, de alguém que tenha boa relação com os jogadores, mas também capacidade de cobrá-los. Uma boa relação, afetiva em alguns momentos, mas com força em outros momentos para sacudir este grupo. E aí tem um outro ponto, que são as contratações. O Inter precisa reforçar o seu time. O Inter precisa pelo menos de um lateral, escolhe se é na direita, se é na esquerda, os outros são todos ali camisa meia dúzia, nota 6 mais ou menos, Saravia, Heitor, Moisés, o Paulo Vitor chegou há pouco, parece que é bom atacante e um marcador deficiente. O Inter tem que escolher uma lateral para contratar um jogador, eu contrataria para lateral esquerda, mas se não der, se achar na direita, contrata para a direita, e um atacante de lado. Porque pelo menos para fechar o ano, o Inter tem centralizados o Thiago Galhardo e, infelizmente, porque seria bom se ele fosse afastado, eu afastaria o Galhardo e outros jogadores que não estão focados. Tem o Guerreiro, Paulo Guerreiro está voltando agora, e Yuri Alberto. O Inter precisa de um atacante de lado. Caio Vidal não está conseguindo jogar agora como jogou com o Abel. Palácios não desembarcou aqui ainda. Patrick estava fora de forma e agora se machucou. E parece que, de novo, uma lesão que às vezes pode demorar, né? Ele tem ficado cada vez mais tempo no departamento médico. Maurício não é homem de lado, é homem de meia. Às vezes acaba jogando improvisado. O Inter precisa contratar. O Inter precisa se reforçar. Então eu vejo que são 3 as medidas. Implosão do departamento de futebol. João Patrício e Paulo Brax têm que ser trocados.
ser assertivo na indicação dos novos comandantes do futebol. A contratação. E eu penso que o Internacional poderia ainda afastar jogadores que estão hoje no grupo e que não estão dando uma boa resposta, principalmente por não estarem focados nas necessidades do clube. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações no sininho, gostando dos meus vídeos, está valendo o teu like, tu é muito bem-vindo também nos comentários. E agora, tu vai no link que eu coloquei na descrição desse vídeo e tu baixa de forma absolutamente gratuita o aplicativo da OneFootball. Para quem quer informações de futebol, transferências, negociações, compras, vendas, empréstimos, tudo, resultados online, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores da América, transmissão da Bundesliga, o Campeonato Alemão, tu tem na OneFootball. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.